O dia do Senhor, que é o dia estabelecido por Deus para que a Igreja de Cristo se reúna para adorar e exaltar nosso Redentor maravilhoso, o Senhor Jesus Cristo, é um ensaio contínuo, é uma santa preparação daquilo que iremos fazer na eternidade. O dia do Senhor promove para os crentes esse encontro com Deus. O dia do Senhor, chamavam os puritanos, é o dia da feira da alma, quando nós cessamos todas as nossas negociações nos outros 6 dias da semana. E neste dia, o primeiro, separado pelo Senhor, nós então temos um encontro com Ele e somos alimentados por Ele, somos curados por Ele, somos tratados por Ele, animados por Ele, somos exortados por Ele, somos preparados por Ele para o céu. O dia do Senhor é uma centelha da glória divina por vir, a centelha do brilho da glória de Jesus por um tempo, por um instante, fazendo tudo aquilo que faremos na eternidade com Ele. É o dia em que Cristo brilha a luz do seu rosto sobre nós. É justamente sobre isto que nós vamos ver no capítulo 17 do Evangelho de Mateus. Por favor, abram comigo. Mateus 17, a partir do verso de número 1. A narrativa, ela se inicia, a narrativa deste capítulo, com este momento especial quando Cristo, na terra, durante o seu ministério, revelou aos seus discípulos os 3 mais próximos, mais íntimos. E notem que até mesmo Jesus Cristo teve amigos mais próximos, amigos mais íntimos, embora todos fossem seus irmãos. Existiram aqueles que caminharam mais perto dele, aprendendo com ele, como Pedro, Tiago e João. E o capítulo 17 se inicia com o Cristo revelando essa glória por vir, mas também trazendo profundas conexões que nós vamos ver hoje com aquilo que Ele revelou ser, com aquilo que Ele apresentou diante dos seus discípulos e a negação daqueles que não aceitariam, mas o crucificariam, o próprio Senhor e Rei da Glória. Eu peço atenção preciosa dos irmãos para a leitura que irei fazer. A leitura ela será um pouco longa, mas a análise das sessões, da narrativa, não serão, eu prometo isso. De 1 a 23, eu peço que vocês me acompanhem. Para entendermos o início deste capítulo, é importante também observarmos como tudo desenrola. Diz assim a palavra do Senhor. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi.
Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Oremos ao Senhor. Abre, Senhor, o nosso entendimento, os olhos da nossa fé, para contemplarmos as maravilhas do Teu Evangelho. Ajuda-nos, ó Senhor, a contemplarmos mais uma vez a gloriosa luz de Cristo. Contemplarmos o Seu poder manifesto entre nós. Todas as vezes que abrimos e lemos e proclamamos a Tua Santa Palavra. Abençoa, Senhor Deus, o Teu povo, povo da Tua aliança, a Tua igreja que foi comprada pelo precioso sangue de Jesus. Consola e conforta os Teus filhos. E também, Senhor Deus, traz salvação, ó Senhor, para a nossa casa. Que os nossos filhos, nesta noite, sintam uma experiência particular, individual e pessoal com o Senhor, que entreguem suas vidas a Jesus. Que aqueles que estão conosco também e nutrem dúvidas em suas almas, encontrando-se com Cristo, possam, assim como os discípulos, caírem em temor e tremor e serem levantados por suas mãos e recebidos por Ele. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Notem que no capítulo 17 ele se inicia dizendo que 6 dias depois, tudo aquilo que nós acabamos de ler aconteceu. 6 dias depois há aquele momento marcante, onde o Senhor Jesus Cristo, ele esteve com os seus discípulos, quando ele disse para os seus discípulos cuidarem do fermento dos fariseus, naqueles dias onde Pedro, representando todos os discípulos, fez a confissão gloriosa de quem era Jesus, enquanto muitos não conseguiam reconhecê-lo. Aquele dia onde Jesus falou, aqueles dias onde Jesus se referiu de uma maneira muito clara e direta sobre aquilo que haveria de acontecer com ele, a sua morte e ressurreição. Dias em que o Senhor os desafiou, dizendo que se alguém desejasse segui-lo, deveria negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo sem reservas. Porque que proveito haveria
de um homem, ou para um homem, ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. O Senhor Jesus Cristo, então, 6 dias depois daquele momento marcante, de profundo discipulado, comunhão, lições, desafios, ele toma consigo 3 discípulos mais próximos, seus nomes, Pedro, Tiago e João. Ele os conduz a um lugar particular, a um alto monte, provavelmente o Hermon. E justamente naquele monte, Lucas vai registrar, o Senhor os conduz mais uma vez para um momento de devoção. Os montes, eles eram especiais para Jesus, não por serem místicos, mas por serem lugares de silêncio, lugares apropriados para a meditação, para a reflexão, para a oração ao Pai. Ainda hoje, se nós estamos em um lugar tão agradável como o nosso acampamento, e nós estamos cercados de árvores e frutos, nós estamos cercados dos cantos dos pássaros, se nós descemos mais um pouco e vemos aquele córrego e o seu sonido, nós somos convidados à reflexão e a meditarmos na glória de Deus, uma chamada à oração. Então Jesus convida Pedro, Tiago e João, ele os conduz particularmente a um alto monte. Os estudiosos, a maioria deles apontam para o Monte Hermon. Era o monte mais próximo de Cesareia de Filipe, pelo menos 25 quilômetros. Eles estavam ali. Eles não sobem todo o Hermon era muito alto e provavelmente o seu ar rarefeito não promoveria uma ação saudável de meditação. Mas ao subirem o monte, não sabemos em que ponto específico, acontece algo especial. Olhem novamente comigo para o texto. No versículo 2, que vocês acompanharam a leitura comigo, eu convido vocês agora para que leiamos juntos. O que é que acontece naquele lugar de tão especial? Vamos ler juntos o versículo 2. Vamos lá. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Lucas vai registrar a mesma passagem e vai dizer que no momento da transfiguração, era já o entardecer do dia. Quando Jesus desce do monte com seus discípulos, já raiava um novo dia. Lucas também vai completar o registro dizendo que os discípulos, assim como nós, que não somos exercitados aos exercícios devocionais, não conseguiram acompanhar a Jesus. Eles já estavam cochilando, adormecendo, semelhantemente ao Getsêmani mais adiante. Mas é justamente neste momento, quando eles estavam querendo desistir daquele momento de meditação e devoção, que acontece algo diferente. Eles estavam com Jesus, Jesus presente, Jesus os conduz em particular, e ele queria lhes mostrar algo especial. O versículo de número 9 vai nos dizer que eles têm uma visão. E que visão é esta? A que vocês leram comigo no versículo de número 2. Jesus resplandeceu como o sol em toda a sua glória. A expressão transfigurado é semelhante àquela quando Moisés desce do Sinai. E ele não tinha espelho para ver o seu rosto, mas todo o povo viu que o rosto de Moisés estava diferente, brilhava, resplandecente. Jesus então, diante deles, resplandece toda a sua glória, e o seu rosto, semelhante ao brilhar do sol, começa a ser visto por Pedro, Tiago e João. As suas vestes se tornam brancas, alvas, claras como a luz. E o que ocorre é que na sequência daquele acontecimento tão marcante, aparecem 2 figuras da história da redenção do povo de Deus. Versículo de número 3, vamos ler? E eis que lhe apareceram quem? Moisés e Elias falando com ele. É curiosa esta passagem porque os rabinos daquela época afirmavam que quando o Messias ele estivesse para vir, ele seria acompanhado de 2 servos de Deus extremamente conhecidos do povo, que marcaram a história do povo. O primeiro deles, Moisés,
o segundo Elias. E justamente Moisés e Elias aparecem naquele momento em que Cristo brilha toda a sua glória, resplandecendo como um sol. Foi um momento ímpar, foi um momento especial, foi um momento de profunda comunhão, foi um momento certamente para aqueles 3 discípulos inesquecível. Foi um momento de profunda comunhão com Cristo, a ponto de no versículo 4, Pedro, sempre Pedro, dirigir-se a Jesus e dizer: Senhor, é muito bom ficarmos aqui. Lá embaixo a coisa não anda bem. Lá embaixo a miséria, a desgraça, a padecimento, a opressão da nação que nos domina. Mas aqui nós temos o Senhor em sua glória. Aqui nós estamos vendo Moisés e Elias, é o céu. E então Pedro, ele se dirige a Jesus e diz: Senhor, é bom estarmos aqui. E se o Senhor quiser, eu vou montar aqui um assentamento, mas não é desse MST vagabundo aí não. Eu vou montar um assentamento beleza. Eu vou aqui construir tendas. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. A ideia é, eles estavam experimentando algo como uma centelha do eterno, que seria para todos sempre, porque o céu, na realidade, só é céu porque Jesus estará ali. E o céu, ele deve começar a ser experimentado na vida e na alma do cristão. Porque se o céu não fizer parte da sua alma e do seu coração, jamais fará sentido quando vir. Ali, para Pedro, a presença de Jesus em sua glória era céu. Ele estava vendo um homem que serviu ao Senhor por toda a sua vida ao lado de Jesus, e que nem mesmo os homens souberam onde foi o seu sepultamento. O Senhor toma Moisés do Monte Nebo, ele então faz com que o seu sepultamento aconteça, e ninguém nunca pôde vê-lo. O outro foi levado na presença do seu discípulo Eliseu, com carros de fogo e cavalos de fogo, cavalaria do Senhor para a eternidade. O que Pedro vê ali é algo extraordinário, e que ele estava experimentando, mas algo ainda maior iria acontecer. Versículo de número 5, vamos ler juntos. Quando Pedro ainda estava falando, e Pedro sempre foi muito falante, impetuoso, ele ficou extremamente empolgado com toda aquela cena. O que acontece no versículo 5, vamos ler. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Quando Pedro ainda estava mostrando ao Senhor as possibilidades únicas e ímpares de permanecer ali, fazer uma tenda, nunca mais descer o Hermon, nunca mais entrar em contato com o mundo, uma nuvem então também brilhante envolve a todos eles, e vindo da nuvem uma voz começou a ressoar. E esta voz trazia um importante testemunho sobre a pessoa de Jesus. A voz dizia: Este é o meu filho. A voz do Pai, a voz do Eterno, a voz do Santo que habita a luz inacessível, a voz daquele que olho humano jamais viu ou contemplou. Esta voz dizia: Este é o meu filho. E ele completa: meu filho amado. E ele prossegue: em quem tenho todo o meu prazer, plena satisfação. E ele conclui: a ele ouvi.
O testemunho, mais uma vez, dos céus, que pela primeira vez ocorreu no batismo de Jesus, se repete agora na presença de 3 amigos e discípulos especiais de Jesus. E a ordem é que aqueles homens deveriam dar ouvidos somente a Jesus, a nenhum outro, mas somente a Jesus, a nenhuma outra divindade humana, criação da imaginação dos homens, mas somente a Jesus. Os céus testificam a missão de Jesus, e a voz que ressoa das nuvens, ou da nuvem luminosa envolvente, este é o meu filho amado, em quem tenho toda a satisfação. Ouçam-no. Agora a reação é diferente. Pedro, que estava empolgado com o que estava contemplando, ele ouve uma voz, e esta voz é poderosa. O salmista diz: a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. A voz do Senhor é como um tsunami que se levanta e quando se aproxima faz os homens temerem. E o versículo 6 diz que quando os discípulos ouvem a voz do Senhor, eles caem de bruços e são tomados de grande medo. Eles temem diante da voz que ouvem. Eles começam a perceber que aquele lugar santo, porque Jesus estava presente e resplandecente, o Deus triuno sendo revelado ali na presença deles, aquele lugar deveria ser cuidadosamente andado, caminhado, passado, pisado. Eles estavam em um lugar santo. Os discípulos então caem, os discípulos então temem, a semelhança de quando Moisés desceu do Sinai e o povo temendo disse: Moisés, não deixe o Senhor falar conosco, porque senão nós vamos morrer. Os discípulos precisam de um mediador. Eles precisam de alguém que pudesse fazer esta mediação com eles. Eles necessitam de alguém que pudesse tratar com eles, porque a voz que ouviram trouxe profundo e santo temor e eles não podiam continuar ali. O versículo de número 7, então, nos revela a resposta. E quando o Senhor Jesus, ele se aproxima, ele toca em Pedro, em Tiago, em João, e ele diz: ergam-se e não temam. Eles necessitavam de um mediador, alguém que apaziguasse o temor de seus corações, porque eles ouviram e temeram a voz do Altíssimo. E tudo termina levantando os discípulos os olhos e não vendo a ninguém senão o Cristo. Percebem, irmãos, o que ocorre no início do capítulo 17? Cristo se revela como todo-poderoso e glorioso Senhor. Cristo se revela como o Filho amado que tem toda a comunhão com o Pai, por isso o Pai disse: ouçam a Ele. E a expressão é: ouçam somente a Ele. Os discípulos reagem com medo porque era insuportável ouvir aquela voz tão santa e não tremer nas bases. Mas então o mediador se aproxima e a atitude, a iniciativa de Cristo é tocar neles, erguê-los e dizer: não tenham medo. O homem que primeiro disse: Senhor, aqui é o lugar, Senhor, aqui é o local, ele agora não suportaria permanecer na presença de Deus se Cristo não estivesse ali com ele, tocando-lhe, segurando a sua mão e dizendo: não tema, fique de pé. E então, quando eles se levantam, eles não veem mais ninguém, mas eles olham e contemplam a Jesus. Vamos seguir a sequência da narrativa e aprender um pouco mais com todos esses acontecimentos. Dos versículos de 9 a 13, nós então percebemos que quando eles descem do monte, Jesus lhes ordena uma coisa. Jesus diz no versículo 9: não contem nada a ninguém do que vocês viram.
Não façam isso até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. O tema agora, ele se torna muito mais claro da obra de Jesus. Ele já havia dito antes, olha, eu vou precisar ser morto, eu vou ser entregue nas mãos dos principais religiosos da nossa época, eu vou ser crucificado, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Jesus então, quando desce com eles do monte, e já Lucas registra, o dia raiou, ele diz uma ordem, ele dá uma ordem a eles: não contem nada a ninguém, até que tudo se cumpra, até que o Filho do Homem, mais uma vez ele usa essa expressão, ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos tinham uma dúvida, e essa dúvida era importante. Lembram quando eu falei a vocês que os fariseus e os escribas ensinavam que com a chegada do Messias viria Elias acompanhado de Moisés? Vamos ler então o versículo de número 10. Vamos ler? Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Eles estavam aqui se valendo da profecia de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Eles queriam saber, mas os escribas disseram que era necessário que Elias viesse primeiro. Nós estamos vendo o Senhor. Mais uma vez, uma prova de que tu és o Cristo. Diante de nós, o seu rosto brilhou de uma maneira gloriosa. O Pai falou: este é o meu filho. Mas os escribas dizem: é necessário que Elias venha primeiro. Jesus então lhes responde de uma maneira muito clara e direta. Jesus diz, versículo 11, então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Ele vem, mas ele conclui e diz: eu, porém, vos declaro, versículo 12, que Elias já veio e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. O que eles falaram é certo, Jesus disse. Agora eu declaro a vocês que isso já aconteceu. Elias veio, mas eles não reconheceram. Elias pregou, mas eles não receberam. Eles na realidade fizeram o que quiseram com ele. Jesus está dizendo, em outras palavras, o mataram. E assim também acontecerá comigo. Eu irei padecer nas mãos destes homens. Final desta sessão, versículo 13, diz: então os discípulos entenderam e lhes falara a respeito de João Batista. Prato cheio para quem acredita na doutrina da reencarnação. Se nós fizermos uma leitura rápida, nós vamos chegar à conclusão semelhante àqueles que acreditam na doutrina da reencarnação. João Batista, na realidade, foi a reencarnação de Elias. Mas será que era isso que Jesus estava querendo dizer e ensinar? Lucas 1,17, vamos para lá. Quando o pai de João Batista fica sabendo o que iria acontecer, ele e a sua esposa Isabel, seu nome Zacarias, já eram bem velhinhos, eles não conseguiam ter filhos, Isabel era estéril. E então Lucas 1, a partir do versículo 8, Zacarias era um sacerdote do templo, e quando ele está no templo para servir ao seu Senhor, versículo 13 diz que um anjo, ele aparece diante do Senhor, ou diante de Zacarias, versículo 11, melhor falando, o anjo do Senhor, ele de pé aparece à direita do altar do incenso. Zacarias então fica com medo, o anjo no versículo 13 diz: não tenha medo, porque a tua oração foi atendida, e Isabel, a tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João, que quer dizer, dádiva do Senhor. Vocês vão receber um presente do Senhor, sua esposa vai ficar grávida. E versículo 14 então diz: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Diz então a Escritura
que ele já seria santo desde o ventre. Notem, a regeneração é obra da graça de Deus. Aquele menino gerado já seria transformado no ventre. Por isso que quando Maria se encontra com a sua tia, João no ventre, já sabendo quem estava ali no ventre de Maria, estremece. De alegria, diante do seu Senhor. Mas aí, observem versículos 16 e 17, eu gostaria que vocês lessem comigo. Enquanto o anjo profetiza ou traz as palavras da profecia, versículos 16 e 17, vamos ler? E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, quando Jesus disse, Elias já veio, e ele pregou, mas não receberam, ele falou, mas não deram atenção, mas fizeram com ele o que quiseram, na realidade arrancaram sua cabeça. Ele não estava ali dizendo, apregoando a doutrina da reencarnação, isso não existe. Cada alma criada, ela encarna em um corpo. Encarnação existe, reencarnação jamais. E aquela alma pertence àquele corpo, e quando morre aquele homem ou mulher, a sua alma volta para Deus, e no dia da ressurreição se encontra com o mesmo corpo, e estes então novamente se unirão. Mas em que sentido João Batista então, ele foi identificado com Elias? Percebam, são ministérios semelhantes, como profetas, tinham uma mensagem dura para o povo, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de correção, uma mensagem de conversão. O mesmo Espírito que moveu o profeta Elias, foi o mesmo Espírito que moveu João Batista. É como se disséssemos o seguinte de uma maneira pura e simples. É como se o mesmo Espírito de um velho pregador desta igreja, que pregou o Evangelho com fidelidade e dedicação por mais de 30 anos, fosse o mesmo Espírito que movesse agora um jovem profeta ainda caminhando, engateando na fé. É o mesmo Espírito que chama, é o mesmo Espírito que dá autoridade, é o mesmo Espírito que dá destemor, é o mesmo Espírito que dá inspiração, é o mesmo Espírito que move os homens a pregar a Cristo. Essa é a verdade. Então, nada de reencarnação. Na realidade, a doutrina da reencarnação não tem nenhum apoio bíblico. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo é que Elias já tinha vindo, aquele que foi profetizado por Malaquias, que viria no mesmo poder do antigo profeta. Seu nome, João Batista. E os discípulos então compreenderam muito bem tudo isso. Mas vamos voltar para Mateus 17, vamos para lá. Chegamos já próximos ao final da sessão e traremos as devidas aplicações. Nesse desenvolvimento da narrativa, o que é que nós percebemos aqui? Continuamos a ler, Mateus está narrando aquilo que Jesus disse, olha só, escreve depois que eu ressuscitar. E aí no versículo 14, quando eles estão voltando e chegando para junto da multidão, um homem se ajoelha diante do Senhor e diz, Senhor, tem compaixão do meu filho é louco, ele sofre muito. A expressão lunático é porque os antigos acreditavam que as fases da lua traziam influência sobre a mente das pessoas perturbadas. E então ele diz, ele sofre muitas vezes, em sua loucura ele cai no fogo e outras vezes ele cai na água. Eu trouxe o meu filho para os seus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. E a narrativa mostra, o texto mostra que Jesus estava diante de um garoto possesso. E possessão demoníaca é coisa séria. Aqueles que gostam de assistir filmes com possessão demoníaca ou de possessão demoníaca não sabem com o que estão mexendo. Com forças ocultas, com algo extremamente perigoso. Coisa séria.
O que Jesus então percebe é que aquele menino sofria porque um demônio o oprimia. E o versículo 17 então traz uma exclamação de Cristo. Vamos ler comigo o versículo 17? Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Então ele repreende aquela geração. Ele repreende os seus discípulos, ele chama a sua geração de incrédula e maldosa, e ele diz: até quando eu vou permanecer com vocês? E então ele manda que o menino fosse trazido até a sua presença, e diz a Escritura no versículo 18 que Jesus repreende o demônio, e o demônio sai do menino, e daquela hora em diante o menino ficou curado. Percebam a ligação? Não era conversa fiada ou show pirotécnico, o que Jesus quis fazer no Hermon. Jesus não jogou brilho de luz sobre si, jogos de luzes, fumaça e aquela coisa toda que os falsos profetas e os falsos apóstolos fazem hoje, afirmando curar pessoas. Ele mostra que diante deles estava o Senhor de toda a criação. E o demônio então, que oprimia aquele garoto, ele não pôde permanecer nem mais um instante dentro, ocupando ou pervertendo, possuindo e oprimindo aquela alma juvenil. Quando o Senhor repreende o demônio, diz a Escritura, o demônio sai do menino e ele desde aquele momento ficou curado. O que se segue a partir do versículo 19 é que os discípulos então se aproximam de Jesus e dizem o seguinte, em particular, estavam aprendendo com ele: por que motivo não deu certo com a gente? Por que a gente não conseguiu expulsar? Por que não deu certo quando a gente repreendeu o demônio? Jesus então responde no versículo 20, por causa da pequenez da vossa fé. Eles estavam diante do Cristo. Mateus capítulo 10, Jesus já tinha confiado a eles e comissionados a uma missão poderosa. Em nome de Cristo, eles poderiam subverter os demônios e seus poderes simplesmente pelo nome poderoso de Cristo. Eles deveriam pregar, eles deveriam crer, eles deveriam confiar. Mas diante daquela situação, Jesus claramente diz: por causa da pequenez da vossa fé, vocês não conseguiram fazê-lo. Ele conclui e diz: pois em verdade vos digo, prestem atenção, irmãos, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. E ele lembra: mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Eles estavam despreparados. Eles estavam despreparados, assim como muitas vezes nós nos encontramos. Eles estavam despreparados, assim como muitas vezes nós nos apresentamos para fazer a obra do Evangelho. Eles estavam despreparados, assim como muitas vezes os ímpios nos pegam em nosso mau testemunho, fraqueza da nossa fé, e nós queremos ainda nos apresentar como paladinos da verdade e da justiça. Eles estavam despreparados porque não estavam seguindo a cartilha de Deus para eles. O Evangelho, o que Jesus lhes ensinou, eles não fizeram. Eles acharam que era coisa fácil falar em nome de Jesus e repreender aquele demônio. Eles não se dedicaram à oração e ao jejum, e por isso demonstraram uma fé extremamente pequena. Jesus diz que se a nossa fé for semelhante a um grão de mostarda, nós poderemos fazer grandes coisas. E se alguém já viu um grão de mostarda, perceberá que ele é um dos menores grãos existentes. Mas quando a semente cai e morre na terra para que nasça uma grande e poderosa árvore, nós nos espantamos quando procuramos, por exemplo, no Google, a planta ou a árvore chamada mostarda, ou de onde as mostardas elas nascem.
Percebam, Jesus está relacionando a sua transfiguração, a sua aparição gloriosa, com um poder que ele entregaria aos seus discípulos para testemunhar, lembrando que tudo aquilo deveria acontecer e se cumprir. Finalmente, versículos 22 e 23. Reunidos eles na Galileia, Jesus então mais uma vez lhes diz, repete, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. E estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Porque toda esta passagem, porque todas estas lembranças, por que Jesus fez tudo isso? São perguntas que nós precisamos levantar desta noite. Por quê? Porque Jesus veio para revelar a glória do Pai. O Evangelho de João é claro. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem veio revelá-lo. Por que Jesus precisava sofrer, sendo Ele o Cristo Todo-Poderoso? Porque sem derramamento de sangue não poderia haver remissão de pecados, e por isso ele disse mais adiante para Pedro, que estava sendo usado pelo diabo, vá de reto, Satanás. Porque Jesus Cristo, ele resplandeceu a sua glória aos seus discípulos, mesclando este momento com mais uma vez a informação de que ele deveria morrer, porque eles não deveriam perder a confiança nele. E ele conclui dizendo que eles não deveriam perder a confiança nele, porque tudo estava sob controle. E aquele menino endemoniado então é liberto. Lembrando mais uma vez, Jesus aos seus discípulos, tudo está sob controle. E Jesus então conclui dizendo, não vai ser diferente. Eu vou ser entregue nas mãos dos homens. Assim como rejeitaram a João, assim como não o reconheceram, assim como não o quiseram, farão o mesmo comigo. Aqueles que conheciam as profecias vão arrancar os cabelos, ranger os dentes e vão me matar. Mas tudo estará sob controle. Jesus conclui dizendo, eu serei entregue nas mãos dos homens, eles irão me matar, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. A ceia do Senhor, irmãos, não teria nenhum sentido para nós se estas palavras não fossem recebidas por cada um de vocês pela fé. Se eu não me abraçasse a estas verdades, como poderia pregá-las nesta noite? A ceia do Senhor só tem sentido claro, especial, vivo, real para nós, porque Cristo sim foi morto. Ele derramou a sua vida por nós. Não foi coelho, mas foi cordeiro, santo de Deus, que verteu o seu sangue. Mas a Escritura, ela atesta que ao terceiro dia ele triunfou. Eis a razão por que nós não devemos ficar tristes como os discípulos ficaram. Eis a razão por que nós não devemos achar que Jesus Cristo está demorando para voltar, porque tudo está sob controle. Nada foge ao soberano governo de Jesus. Todo o poder, como cantamos com base bíblica, foi dado a Jesus nos céus e na terra. E eis a razão por que este momento ele é tão especial para os filhos de Deus. Eu tenho demonstrado a minha alegria aos irmãos, e eu não posso escondê-la, de celebrar casamentos. São alguns casamentos, estão acontecendo agora alguns casamentos na nossa igreja. E não é porque eu apenas sou tomado da felicidade de ver jovens que amadurecem e se casam como crentes. Mas é porque cada casamento é um testemunho claro do amor de Jesus Cristo por nós, a sua noiva. Cada família aqui reunida, organizada, formando a igreja do Senhor, é um testemunho de que Ele continua a realizar uma grande obra em nossas vidas.
cada reunião desta, em que nós encontramos o Senhor e sentimos a sua presença, e como diz o autor aos Hebreus, Ele recebe a nossa adoração no meio dos irmãos. É uma centelha da glória que experimentaremos na eternidade. Isso não faz sentido para aqueles que não entendem, como também não faz sentido para aqueles que adoram outros homens. Eu não sei se vocês já perceberam, e essa é uma frase interessante de um autor cristão, protestante, o Josh McDowell. Ele diz que, se nós observarmos bem, nunca houve manifestação de ódio contra outros que se apresentaram como líderes mundiais, assim como existe ainda hoje um ódio tão grande e profundo contra Jesus. E será que não é, ele conclui, pura e simplesmente porque nenhum deles jamais se apresentou como Deus verdadeiro? A razão por que os homens odiaram a Jesus e desejaram a sua morte foi porque não suportaram a sua palavra quando ele disse: eu sou o que sou. E se os homens não me receberem como eu sou, morrerão em seus pecados. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se eu libertar vocês, o Filho, verdadeiramente vocês serão livres. Eis a razão por que, meus irmãos, ainda hoje, tanto ódio é nutrido contra Jesus e contra os seus seguidores. Neste mesmo instante, milhares de cristãos estão sendo perseguidos em outras partes do mundo. E o que é que nós temos feito todas as vezes que livres temos a experiência de experimentar esta centelha gloriosa do que será a eternidade com Jesus? Eu quero lembrar novamente a vocês, se o céu não estiver em seus corações, vocês jamais desejarão o céu. É o único lugar do qual sentimos saudade sem nunca termos ido antes. E por que nós sentimos saudade de um lugar que nós não conhecemos? Porque quando cremos em Cristo, Ele coloca o céu em nosso coração. E quando nós contemplamos a sua palavra e vemos toda a sua glória, nós sabemos que este é um santo ensaio do grandioso dia, onde nós podemos até imaginar, não inventar, mas imaginar como será glorioso. Uma mesa extensa, um banquete enorme, o nosso Cristo presidindo, nos recebendo, nos abraçando, nós comeremos com Ele. Nós o veremos assim como Pedro, Tiago e João o viram. Nós teremos rostos gloriosos como o dele. As nossas vestes serão brancas e alvas, tal como a neve. Se nós não tivermos o céu em nosso coração, meus amados irmãos e irmãs, nada do que fazemos aqui terá sentido. Será mais um momento, será mais um instante, será mais uma reunião. Mas se isso for experimental, nós vamos sair daqui pensando na primeira coisa da semana, quando é que chega o domingo. Nós vamos imaginar e desejar novamente voltar para cá. Porque é aqui que mais uma vez nós sentimos um pouco da eternidade que habita em nosso coração e que será gozada e experimentada para todos sempre. Vamos orar. Ó Senhor, Deus eterno, glorioso, a Tua palavra é tão confortadora para os crentes. Ela fala de uma habitação, de um lar.
Ela fala de um acampamento santo, não esses acampamentos trocados e atrapalhados do nosso mundo. Ela nos faz enxergar Cristo em toda a sua glória e como Ele tem resplandecido a sua glória em nós, desde o dia que nos fez desejar o céu. Ó Senhor, que o nosso sentimento de gratidão, de louvor, de adoração, nos mova sempre a desejar, enquanto caminhamos e testemunhamos e vivemos aqui, a manifestação de uma fé viva, verdadeira, fervorosa, porque temos em nosso coração, implantado por Cristo, a semente do céu, o que nos faz sentir saudade de um lugar que ainda não conhecemos, mas que desejamos, que nos faz ensaiar em obediência a Cristo e participarmos juntos em comunhão de um banquete que um dia será vivo em sua presença, enquanto Ele nos alimenta pela fé e se faz espiritualmente presente entre nós, ó Senhor. A semente plantada em nosso coração nos faz desejar o dia em que o veremos face a face, tal como Ele é. Conforta, Senhor Deus, as nossas almas em meio às nossas lutas. Anima o Teu povo, que a nossa fé, ainda que pequena, semelhante a um grão de mostarda, nos faça saltar montes, barreiras e fazer e realizar grandes coisas em nome do Senhor. Que este desejo santo seja sentido por nossos filhos quando olham para nós. Que seja esta verdade que aqueles que estão conosco nesta noite anseiem e queiram e digam: eu quero para mim. Que desejem a Cristo, que se entreguem a Ele, que sejam salvos por Ele, é a nossa oração, Senhor. E que todos nós deste exercício santo, onde temos um encontro com o Eterno, sejamos preparados então, contemplando esta centelha de glória, o dia glorioso, quando veremos a Cristo e habitaremos com Ele para todo sempre. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Fiquemos de pé, meus irmãos, em preparação para o último momento do culto desta noite, a Santa Ceia. Cantemos o hino de número 13. O hino de número 13 tem por título Contemplação. Se nos cega o sol ardente, quando invisto em